Senhores deputados, acho que estamos em condições de dar início à nossa segunda audição do dia. Eu gostava de começar por dar as boas-vindas e agradecer a presença do professor João Leão aqui connosco, ter a disponibilidade para estar connosco, agradecer a sua presença. Relembrar que o assunto desta audiência é o processo de financiamento público ao Centro de Valorização e Transferência de Tecnologias do ISCTE, por requerimento do Grupo Parlamentar do PSD. E eu só ia lembrar a todos a grelha de tempos. O Grupo Parlamentar requerente tem 5 minutos no início, depois o professor João Leão terá 10 minutos para responder, e depois cada um dos grupos parlamentares tem 5. O Grupo Parlamentar do PSD terá novamente 3 minutos no fim e depois terá 10 minutos para acabar a sua intervenção. E eu dava de imediato a palavra ao deputado Hugo Carneiro, do PSD, para a sua intervenção inicial. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar também os Srs. Deputados, o Dr. João Leão, que hoje está aqui nesta audição requerida pelo PSD, aprovado unanimemente por todos os Srs. Deputados. Eu julgo que seria importante irmos à cronologia dos factos, em primeiro lugar. E, portanto, se me pudesse confirmar a data em que assumiu a pasta de Ministro das Finanças, a data em que deixou o Ministério das Finanças na sua qualidade de Ministro, a data em que iniciou as funções de Vice-Reitor do ISCTE, a data em que foi abordado pela primeira vez pela Sra. Reitora do ISCTE para exercer funções ali, e julgo que houve uma reunião entre os dois em que lhe comunicou que estava de saída do Governo, e, portanto, se essa data é a mesma ou não, qual é a data, e questionar se será crível, uma vez que esta é uma questão importante, que alguém deixe o Governo e 2 ou 3 dias depois esteja logo como Vice-Reitor do ISCTE com o pelouro do desenvolvimento estratégico, que num primeiro momento no site do ISCTE dava a entender que estava relacionado com este Centro de Valorização e Transferência de Tecnologia e que depois é alterado, como a imprensa inclusivamente chegou a divulgar publicamente. Depois gostava de ir a um outro bloco de questões que tem a ver com o despacho que autoriza a utilização das verbas centralizadas do Ministério das Finanças, que é assinado quer pelo Sr. Ministro do Planeamento, quer pela Sra. Ex-Secretária de Estado do Orçamento, Dra. Cláudia Joaquim. Este despacho é assinado em 15/7/2021 pela Sra. Ex-Secretária de Estado. Mas o despacho do Ministro da Ciência, que remete o processo ao Ministério das Finanças, data de 1 de fevereiro, portanto, alguns meses antes desta autorização dada quer pelo Sr. Ministro do Planeamento, quer pela Sra. Ex-Secretária de Estado. E aquilo que o Sr. Ministro da Ciência escreve é: submeta-se ao Ministro do Planeamento e posteriormente ao Ministro das Finanças. Ora, o Dr. João Leão, e vai corrigir-me se eu estiver a dizer alguma coisa errada, mas disse publicamente já que não teve qualquer interferência neste processo. Ora, mas o processo, em 1 de fevereiro de 2021, é remetido ao Ministro das Finanças quando não existia nenhum despacho de delegação de competências na Sra. Secretária de Estado do Orçamento. E ainda que existisse esse despacho, não é de somenos relembrar que nos termos do Código de Procedimento Administrativo, o artigo 44, número 5, diz: os atos praticados ao abrigo de delegação ou de subdelegação de poderes valem como se tivessem sido praticados pelo delegante ou subdelegante. Portanto, inclusivamente há notícias, mas eu não vou entrar nessa discussão, que dão nota que o Dr. João e a Sra. Ex-Secretária de Estado eram muito atentos a todos os dossiês, portanto, queriam sempre estar, não sei se foi a sábado também que divulgou isso, ou o público, aí já não tenho certeza, mas depois posso confirmar se tiver nisso interesse, eram muito atentos a todos os dossiês e, portanto, quando não havia despacho de delegação na Sra. Secretária de Estado, como é que pode dizer que não teve nada a ver com isto? Mais, quando o processo é remetido pelo Ministro da Ciência ao Ministério das Finanças, é remetido ao Ministro das Finanças. Portanto, este processo entrou no seu gabinete. Teve um despacho, porque a Sra. Secretária de Estado não se apresenta no gabinete do Sr. Ministro das Finanças e diz: olha, está aqui um dossiê, talvez seja para mim. Tem que ter um despacho. Esse despacho tem que dizer alguma coisa. Não tem o despacho. Pronto, terá a oportunidade de esclarecer isso, e isso julgo que é um ponto importante, portanto, se tiver a amabilidade, fico grato.
Depois, dizer também que há outros projetos, como aqui já foi referido na audição anterior, que não mereceram o mesmo tratamento. E o antigo Ministro da Ciência, o Dr. Manuel Leitor, teve a oportunidade de até protestar um bocadinho publicamente, não sei se é um protesto, se é, enfim, um descargo ou um desabafo de alma, de dizer que outros não tiveram o mesmo tratamento, quando até eram de valor menor. Em vez de 5,2 milhões de euros, como no ISCTE, era de 1 milhão de euros e eram 3 politécnicos juntos. E, portanto, há um tratamento diferenciado ou não relativamente ao ISCTE. E mais, a determinada altura é dado a entender também, com todas as declarações que todos os intervenientes já fizeram publicamente sobre isto, que a solução do recurso às verbas centralizadas do Ministério das Finanças parte do Ministério das Finanças. A proposta de solução. Depois quem apresenta ao ISCTE, se é o Ministério das Finanças, se é o Ministério da Ciência, provavelmente foi o da Ciência. Mas eu gostava de saber se a proposta de solução parte do Ministério das Finanças ou não. E, portanto, qual é o critério que leva a que nós constatemos que alguns projetos são aprovados e outros não são aprovados? Porque, na verdade, ao contrário daquilo que a Sra. Reitora do ISCTE diz, embora possa haver um parecer favorável ao Sr. Ministro da Ciência da altura, a decisão final é do Ministério das Finanças e do Ministério do Planeamento, porque se não há dinheiro, não há projeto. É tão simples quanto isto. Obrigado. E, portanto, eu até lhe pergunto, para terminar, qual teria sido a consequência se o Ministério das Finanças não tem aprovado esse reforço de financiamento. Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu passo de imediato a palavra ao professor João Leão. Tem 10 minutos e já percebeu que estão a tempo de contar. Senhor Presidente da Comissão, senhoras e senhores deputados, é com muito gosto que volto aqui à Assembleia, agora noutra qualidade. Aproveito também para agradecer a oportunidade de poder reiterar nesta sala e nesta sede os esclarecimentos públicos que já prestei e clarificar o que considero ainda como necessário. Quanto ao apoio do Estado ao ISCTE, quero começar por dizer de forma clara que não tomei nenhuma decisão. Como mostra na documentação, aliás, conhecida e remetida, não intervim neste processo de financiamento, este financiamento não passou por mim, esta autorização não era da minha competência, sempre foi ao nível do Ministério das Finanças, ao longo de muitos anos e décadas, da Secretaria de Estado do Orçamento. Por outro lado, a aprovação destes processos de financiamento seguiu todos os trâmites previstos na lei, como a documentação entregue, aliás, evidencia de forma muito clara. Este financiamento obteve parecer positivo dos serviços, do Ministério da Ciência, das entidades responsáveis do Ministério da Ciência, da Direção-Geral do Orçamento e teve a aprovação final dos Ministros da Ciência, do Ministério do Planeamento e da Secretaria de Estado do Orçamento. E respondendo à sua questão, bastava qualquer um destes 3 Ministérios, qualquer um destes serviços dizer que não, então teria que se refazer e o processo não poderia ter aprovação. Bastava um, não era um mínimo particular, todos têm igual peso, né, no processo de decisão. A documentação mostra, portanto, que eu não tomei qualquer decisão neste financiamento. Queria também destacar, e pela informação que existe hoje e que saiu hoje, que esta dotação centralizada para a contrapartida pública nacional, criada em 2017, financiou muitas dezenas de projetos de investimento de vários ministérios, financiou, por exemplo, a construção de muitas dezenas de escolas, projetos de direções regionais, das áreas da agricultura, da saúde, do mar, da presença do Conselho de Ministros, da Administração Interna, do Ambiente, etc. Esta dotação financiou projetos com um valor superior a 90 milhões de euros. Assim, o ISCTE não foi a única entidade financiada no âmbito desta dotação centralizada. Por outro lado, também queria salientar que se considerarmos não só apenas esta dotação centralizada, mas também as outras dotações centralizadas do Ministério das Finanças, e ao longo dos anos em que exerci funções do Ministério das Finanças, financiaram, ao longo desses 6 anos, não centenas de milhões de euros, mas milhares de milhões de euros de projetos em centenas de entidades da administração pública e para financiar, em muitos casos, em última análise, milhões de entidades do setor privado, famílias, empresas. Portanto, no seu conjunto, as dotações do Ministério das Finanças financiaram centenas de atividades da administração pública. E se quiserem, posso depois explicar melhor que
tipo de financiamento é que isso implicava. Em relação às questões colocadas muito bem pelo Sr. Deputado, que me parece importante perceber também e colocar, é a questão dos 3 politécnicos colocados. Porque para além do ISCTE, também se foi falado e foi remetida a questão dos 3 politécnicos. Não é correto, portanto, dizer que estes politécnicos não tenham tido financiamento adicional com a intervenção do Ministério das Finanças. Desde 2016 até 2021, obtiveram reforços orçamentais de cerca de 16 milhões, com recurso, nomeadamente, a dotações centralizadas do Ministério das Finanças e à reserva orçamental. Esta dotação da CPN, como decorre da lei e da portaria publicada em 2017, destinava-se apenas a financiar a contrapartida pública nacional de projetos de investimento em cujo capital, o investimento em capital, representava mais de 70% do projeto. Como o financiamento desses 3 politécnicos se referia em particular ao financiamento das despesas com pessoal, não obteve o parecer positivo da Direção-Geral de Orçamento. E por isso, e ao longo dos anos, e neste ano também em particular, neste ano em causa, esses politécnicos foram sim financiados não por esta dotação centralizada, mas por outras dotações centralizadas do Ministério das Finanças e obtiveram financiamento para essas despesas com pessoal que tinham maior enquadramento no âmbito da dotação provisional do Ministério das Finanças. Portanto, esses politécnicos obtiveram financiamento nesse ano, mas por outra via, que foi a dotação provisional do Ministério das Finanças. Tal como, aliás, o próprio processo que veio do Ministério da Ciência para o ISCTE pediu financiamento num âmbito que não teve enquadramento e eles acabaram por obter financiamento noutro âmbito em que havia enquadramento, que era o âmbito da dotação centralizada para a contrapartida pública nacional. Aconteceu exatamente o mesmo com estes politécnicos. Em relação às outras universidades e às outras instituições de superior, desde 2016 foram obtidos financiamentos para várias universidades e politécnicos por via das dotações centralizadas do Ministério das Finanças. Mas, relativamente a esta dotação para a contrapartida pública nacional, não houve mais nenhuma instituição de ensino superior para além destas que foram referidas, os 3 politécnicos e o ISCTE. As outras universidades foram obtendo financiamentos por outras vias ao longo dos anos. Queria também destacar, e que me parece também importante, que as questões que o Sr. Deputado colocou, e muito bem, sobre o contexto do meu regresso ao ISCTE. Como é público conhecido, a minha carreira de base de origem é do ISCTE e estava nomeado sempre como temporariamente, tinha funções governativas de forma temporária, e regressei naturalmente à minha carreira de professor universitário, onde antes de sair para funções fora do ISCTE, já exercia, aliás, cargos de gestão antes de sair do ISCTE. Depois de ter sido anunciado publicamente o novo governo, e já no dia 29 de março, se não estou em erro, já havia nomeado o novo governo e a confirmação pública da minha saída do governo, eu tomei a atitude responsável de pedir à Sra. Reitora, para falar com a Sra. Reitora, para ver em que é que podia ser útil à instituição, tendo em consideração que o ano letivo o semestre letivo já ia a meio. Tendo ocupado funções de responsabilidade nesses anos e com os resultados que o país alcançou, entendi como natural que a Sra. Reitora, pela relação anterior que eu tinha tido com a instituição, me fizesse o convite por considerar que podia ajudar a instituição, com a minha experiência, a enfrentar os múltiplos desafios do futuro. Julgo, aliás, que é normal que as instituições de ensino superior, um pouco por toda a parte, quer em Portugal, quer noutros países, procurem valorizar-se, escolhendo para os seus órgãos pessoas que possam significar uma mais-valia em termos de experiência, prestígio e projeção. Certamente, as senhoras e os senhores deputados concordarão que não serei o primeiro, aliás, já foi aqui referido outro caso na audição anterior, nem o último governante que, depois de cessar funções, se enquadra neste tipo de circunstâncias. Queria, mais uma vez, relembrar que a documentação recebida mostra que não tomei nenhuma decisão sobre este financiamento e que o processo não passou por mim. O processo respeitou todos os trâmites legais, obtendo o parecer positivo das entidades competentes, como o IGF e a DGO. Não tenho, nas atuais funções, como responsabilidade o projeto do CVDT, que é um projeto de responsabilidade do Vice-Reitor para a área de investigação,
E era importante que, sendo um projeto da responsabilidade dele, está integralmente afeto à empreitada que está em execução. Portanto, que vai ficar, uma vez concluída, ao dispor da comunidade do ISCTE, os seus investigadores e os seus alunos. Por outro lado, queria concluir que me parece importante destacar que, como mostra a documentação remetida, não intervi neste processo de financiamento, este financiamento não passou por mim, esta autorização não era da minha competência enquanto Ministro das Finanças, sempre foi uma autorização feita ao longo dos anos e de décadas pela Secretaria de Estado do Orçamento e pelas entidades e pela tutela respectiva, dos seus ministérios respectivos. A documentação mostra, portanto, que eu não tive qualquer intervenção neste processo de financiamento. E respondendo à questão também colocada pelo Sr. Deputado, são milhares de processos que passam pelo Ministério das Finanças e todos estes processos não passam pelo Gabinete do Ministro, vão diretamente para as Secretarias de Estado que têm envolvimento nos respectivos processos. Queria também destacar que esta dotação centralizada para a CPN financiou muitas dezenas de outros projetos de vários ministérios, num valor superior a 90 milhões de euros. Por outro lado, se considerarmos todas as dotações centralizadas no Ministério das Finanças, estamos a falar de vários milhares de milhões de euros que financiaram centenas de entidades públicas. Assim, não é correto dizer que o ISCTE foi a única entidade financiada no âmbito de dotações centralizadas do Ministério das Finanças, nem a única IES, antes pelo contrário. Pronto, e por agora, deixo que concluir a minha intervenção. Muito obrigado. Muito bem. Sr. Professor João Leão, eu passo de imediato a palavra ao Sr. Deputado Porfírio Silva, do Partido Socialista, para a sua intervenção. Obrigado, Sr. Presidente. Queria cumprimentar, se usássemos a tradição francesa, diria o Sr. Ministro, mas não, vamos usar a tradição portuguesa do Sr. Professor João Leão. O Grupo Parlamentar do Partido Socialista votou favoravelmente o requerimento que o traz cá, o requerimento apresentado pelo PSD, porque nos pareceu que era uma matéria que, tendo sido colocada no espaço público, devia ser esclarecida e que o requerimento do PSD colocava a questão de uma maneira correta, querendo esclarecimentos. Coisa completamente diferente de trazermos para esta discussão matérias que nada têm a ver com o objeto desta audição, e também coisa completamente diferente de querer vir para a Assembleia da República fazer o julgamento académico de instituições de ensino superior. As instituições de ensino superior têm muitas instituições que ajuizam sobre a sua qualidade e sobre o seu comportamento. Não é aqui que se faz isso. Mas, na realidade, de há alguns anos a esta parte, bastantes, dá a ideia que os Ministros das Finanças têm que ir para casa e gozar a reforma depois de serem Ministros das Finanças, porque é sempre polémico qualquer que seja o destino que os Ministros das Finanças têm quando saem do Governo, mas não nos parece que essa seja a forma correta de colocar esta questão. E, portanto, a primeira questão é esta. Confirma, como acabou de confirmar, que voltou para a sua instituição, de base. Não sei que coisa mais natural poderia ser outro comportamento que não esse. Segundo lugar, Sr. Professor, não sei se na qualidade de ex-ministro, se na qualidade de vice-reitor do ISCTE, há uma pergunta que gostaria de lhe fazer e que acho que é relevante para esta matéria e que é, há alguma evidência, conhece alguma evidência de que o ISCTE tenha sido beneficiado em termos de financiamento público nos últimos anos? Enfim, se quisermos corresponder mais à forma da espuma dos dias, colocar a questão, acha que nestes últimos anos de governação do PS há alguma evidência de que a instituição ISCTE tenha sido beneficiada em termos de financiamento público? A outra questão, que eu acho que de facto até já respondeu, mas queria-lhe colocar, é precisar o que é que está aqui em causa. O que está aqui em causa é a mobilização da dotação centralizada do Ministério das Finanças para entrar com a comparticipação pública nacional num projeto. Mas há que esclarecer uma coisa, esse projeto, o projeto propriamente dito, já estava aprovado. Anteriormente, tinha sido aprovado pelo respectivo programa operacional regional, neste caso Lisboa e Val do Tejo. Portanto, não se trata de alguém inventar um projeto novo, há um projeto que está aprovado, com financiamento, e essa dotação
centralizado do Ministério das Finanças pode cumprir uma determinada tarefa e que é acrescentar a comparticipação pública nacional necessária a que esse projeto seja concretizado. Confirma que foi isso que aconteceu, confirma, já o disse, que foi isso que aconteceu com muitas outras entidades ao longo dos tempos e, portanto, gostaria que me confirmasse que não há provavelmente nenhuma especificidade nesta situação. Outra questão é a seguinte: o processo em causa chega ao Ministério das Finanças ao fim de uma longa linha de validação técnica, não só em vários serviços públicos, a DGES, o IGF, a DGO, mas também tendo passado por vários setores, várias áreas da governação. E, portanto, das duas uma, ou isto é uma conspiração de toda a gente, ou não é conspiração nenhuma, porque realmente uma conspiração onde participam não sei quantos serviços públicos e não sei quantos membros do Governo não é conspiração nenhuma. Mas mesmo assim, apesar de ser um processo que segue um longo caminho, não há nenhuma assinatura do Sr. Professor João Leão enquanto Ministro das Finanças neste processo. Era isto que gostava também que me confirmasse. É que se as respostas a estas questões forem aquelas que parece, pelos elementos públicos, que são as respostas corretas, não há aqui nada, a não ser esta coisa extraordinária de que há quem ache que se pode enlamear uma instituição por mero combate político, só porque há alguém que acha que pode dizer que a Universidade X é a Universidade do PS. Mesmo que para fazer isso seja preciso substituir a deputada desta comissão, doutorada pelo ISCTE, para vir aqui um deputado substituto dizer que o ISCTE é do PS. Porque como quem fez isso não é do PS, obviamente entraria numa contradição que até a própria ficaria enrubescida. E, portanto, penso que se as respostas a estas questões forem aquilo que me parece, não há aqui nada, absolutamente nada, de sério nesta suspeita. Mas, claro, esperarei pelas suas respostas. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado Gabriel Mitar Ribeiro, do Chega, para a sua intervenção. Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados da Comissão, cumprimento o Sr. Vice-Reitor, o Professor João Leão. Independentemente de outras verdades iluminadas, na nossa perspectiva, estas audições de hoje visam clarificar práticas de dois ex-governantes socialistas. A professora Maria de Lourdes Rodrigues tornou-se reitora após a passagem por um governo socialista. O professor João Leão tornou-se vice-reitor em idênticas circunstâncias, ambos na mesma universidade, o ISCTE e o UEL. No caso do Sr. Vice-Reitor, o processo foi acompanhado pelo financiamento público do CVTT, portanto, Centro de Valorização e Transferência de Tecnologias, em cerca de 5,2 milhões. Apesar das explicações que aqui ouvimos, o facto é que houve outras instituições que não beneficiaram deste tipo de apoios. E, portanto, o Estado não pode atuar de maneira aleatória. E isso não fica clara a lógica do Estado. E eu gostaria de colocar ao Sr. Professor João Leão 4 questões. A primeira, não lhe parece que existe uma concentração ilegítima excessiva de uma influência política de um mesmo partido, o Partido Socialista, numa única universidade, o ISCTE e o UEL, numa única cidade, Lisboa, num país com grandes desequilíbrios territoriais, regionais, sociais, políticos? Isto é, se acha, na qualidade de vice-reitor, que o ISCTE não devia dar o exemplo até da parte de um ex-ministro. Segunda questão, o Sr. Vice-Reitor pode garantir a esta Comissão Parlamentar que no ISCTE e UEL não existem relações pessoais, redes de influência e outro tipo de condicionamentos políticos ou de outra natureza que colocam em causa, a partir do interior da própria instituição, a autonomia do ISCTE? E uma vez que exerce o cargo de Vice-Reitor, a questão é esta: se estará disponível para incentivar o apuramento rigoroso deste tipo de fenómenos, em termos científicos, é o que eu estou a dizer, e depois discuti-lo abertamente com toda a comunidade académica do ISCTE, porque me parece
que essa atitude é uma forma de proteger aquela instituição universitária como muitas outras. Terceira questão é saber se o Sr. Vice-Reitor João Leão coloca, eu pergunto, a hipótese académica da sua passagem pelo governo socialista ter fragilizado, não no imediato, mas a prazo, a reputação académica nacional e internacional do ISCTE e UEL. É que, sendo um académico na área das finanças, no futuro o ISCTE não pode ficar fragilizado na captação de financiamentos externos por este tipo de situações que ocorreram neste caso, e nós temos que pensar que o ISCTE é uma instituição de referência e a reputação internacional do ISCTE acaba por ter impacto noutras universidades portuguesas. E, portanto, temos que pensar num contexto mais alargado. Última questão. O que é que o ISCTE e o UEL, mas a questão não é especificamente dirigida ao ISCTE, é às universidades no seu conjunto, podem fazer para se protegerem de condicionamentos extra-académicos? Hoje nós estamos a falar de condicionamentos que podem ser políticos. Estou a dizer que podem ser políticos. Amanhã podemos estar a falar de grandes empresas. Depois podemos estar a falar de poderes religiosos. Depois podemos estar a falar de países que objetivamente podem prejudicar Portugal ou, digamos assim, o Ocidente. Depois, que capacidade moral e intelectual sobrará às nossas universidades se a sua autonomia não for desde já consciente e explicitamente protegida, discutida, debatida? Portanto, são estas 4 questões que deixo ao professor João Leão e obrigado. Agradeço a sua atenção. Obrigado, Sr. Deputado. Penso que tenho agora uma intervenção da Sra. Deputada Joana Mortágua. Não há mais nenhum outro. Obrigada, Sr. Presidente. Daquilo que nós pudemos ouvir até agora, entendemos que não há nenhuma forma, pelo menos não nenhuma forma formal, escrita, de ligar a decisão do investimento, do financiamento do investimento no ISCTE ao ex-ministro das Finanças, João Leão. Isso é uma realidade. Outra realidade é a estupefação geral perante essa realidade, perante esse facto, ou perante essa afirmação. Eu recordo que o Sr. Ministro das Finanças ficou conhecido por liderar as finanças com mão de ferro. E, portanto, a mim custa-me a acreditar que uma decisão que tenha sido tomada pela Secretária de Estado do Orçamento, Cláudia Joaquim, tenha sido tomada debaixo da tutela do Sr. Ministro, sem a autorização ou conhecimento do Sr. Ministro relativamente aos critérios com que essa decisão era tomada. Ainda assim, quer dizer, as afirmações são as afirmações, os documentos são os documentos. Portanto, eu iria conduzir esta intervenção por outro lado. Gostaria de saber se, além das três candidaturas dos politécnicos, que no seu conjunto valiam 1 milhão de euros, também para uma comparticipação nacional do investimento europeu, se havia mais alguma. Foi noticiado na altura uma candidatura do FCT. O que interessa aqui não é o conjunto das comparticipações nacionais que foram financiadas, é aquelas que foram decididas na mesma altura e de acordo com os mesmos critérios ou não, e, portanto, perceber porque é que na mesma altura houve instituições de ensino superior que viram os seus financiamentos, pedidos de financiamento aprovados pelo Governo, e houve outras que viram os seus pedidos de financiamento não aprovadas. Porque a verdade é que aquilo que foi noticiado é que de conjunto de pedidos que tinham existido nas mesmas circunstâncias, só o do ISCTE é que tinha sido aprovado, num valor de mais de 5 milhões. E eu, em relação a isto, tenho que dizer o seguinte: eu compreendo que a senhora reitora do ISCTE queira o professor João Leão na sua equipa de gestão. Aliás, a senhora reitora do ISCTE fez questão de valorizar muito essa participação e o contributo que essa participação poderia dar para a sua equipa de gestão.
A questão que eu coloco não é essa. A questão que eu coloco é se o Ministro das Finanças, ao sair do cargo, deve ou não entender que deve ter alguma cautela perante a assunção de cargos de gestão que possam levar à suspeita, como aconteceu, de um conflito de interesses face a decisões tomadas no passado. Porque é para isso que existem os chamados períodos de nojo, que não têm a ver com nenhuma questão moral, têm a ver com questões de confiança na transparência das decisões e de confiança nas decisões das instituições. E, portanto, a minha questão não é sobre a legalidade, que me parece inequívoca, do cargo assumido, nem sequer da decisão de retomar o ISCTE, como é evidente. A minha questão não é sequer tanto pela decisão de financiar o ISCTE e não outras instituições, visto que nós não temos dados que nos permitam dizer que o ISCTE foi privilegiado desse ponto de vista, embora eu gostasse de saber quais foram os critérios que levaram à rejeição dos outros pedidos de financiamento. A questão é se o ex-Ministro das Finanças, João Leão, se deveria ter colocado na situação e na circunstância de levar a uma suspeição generalizada sobre o financiamento que foi aprovado debaixo da sua tutela, e eu acho que é esse aspecto que merece comentário. Muito obrigado, Sra. Deputada. Passo a palavra ao Sr. Deputado Carlos Guimarães, da Iniciativa Liberal. Muito obrigado, Sr. Presidente. Aproveito para cumprimentar o Sr. Vice-Reitor e todos os restantes deputados, pedindo desculpa pelo atraso. Temos aqui uma sobreposição de audições. Eu começo por dizer que não me parece que haja nenhuma questão legal em torno de tudo isto que aconteceu. Há, de forma bastante clara, uma questão ética. E para uma instituição que já vem sendo ligada, inclusivamente pelo antigo reitor, pelo antecessor da reitora que esteve aqui anteriormente, ao Partido Socialista e, eventualmente, com potenciais benefícios por essa ligação, que muitos dos atuais ministros têm ligações ao ISCTE, muitos dos atuais secretários de Estado têm ligações ao ISCTE, mais do que seria de esperar para uma escola como o ISCTE, para aquilo que o ISCTE representa no país como um todo. É perfeitamente normal, como disse a senhora reitora, que todos, grande parte dos ministros são licenciados, portanto alguns virão de várias universidades, mas vamos admitir, e vamos ser claro, que estatisticamente não seria de esperar que tivéssemos tantos ministros e secretários de Estado oriundos de uma só universidade com a dimensão que o ISCTE tem, que não é necessariamente a maior do país. E por isso nós estamos no âmbito de uma questão ética. E estando no âmbito de uma questão ética e tendo o ISCTE já anteriormente as relações que tem, tendo a imagem que tem em relação às suas ligações ao PS, se não acharia que como ex-ministro que tinha acabado de aprovar um financiamento extraordinário para uma instituição como o ISCTE, algo que não tinha sido aprovado para outras universidades nos últimos 5 anos, e corrija-me se estiver enganado, mais nenhuma universidade nos últimos 5 anos teve acesso a este financiamento extraordinário que o ISCTE teve aprovado desta forma, e tendo o senhor ministro, senhor ex-ministro, bastantes saídas profissionais, incluindo, sei que já se candidatou a um outro cargo, se acha que até por uma questão de imagem, de ética, de respeito pelo próprio partido, pelo governo que fez parte e pela universidade da qual tinha sido funcionário, se não valia a pena ter feito um período de nojo, 2 ou 3 anos, tenho a certeza como ex-ministro não lhe faltariam oportunidades de emprego cá ou fora do país, se não sentiu de nenhuma forma a necessidade de excluir todas estas suspeitas ao não regressar ao ISCTE, ou então, enquanto era ministro e ex-docente do ISCTE, não ter feito esta aprovação extraordinária, mais uma vez, por uma questão de imagem, por uma questão de respeito à instituição, às instituições do país e ao próprio governo de que faria parte. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Podemos agora voltar
ao Grupo Parlamentar requerente, ao PSD, e tem a palavra o Sr. Deputado Carneiro, que acho que é quem vai fazer a intervenção. 3 minutos. Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu constato que algumas das questões que apresentamos não foram respondidas. E há aqui uma muito significativa que tem a ver com o facto de, no dia 1 de fevereiro de 2021, o Sr. Ministro da Ciência ter remetido ao Ministério das Finanças ao seu cuidado este dossiê do ISCTE, e nesta data não havia despacho de delegação de competências na Sra. Secretária de Estado. Portanto, a Sra. Secretária de Estado estava a atuar, sabe-se lá, ao abrigo de que regras ou normas ou leis. Claro. Depois, em outubro, no dia em que o Orçamento de Estado para 2022 é chumbado, é publicado em Diário da República o referido despacho de delegação de competências com efeitos retroativos. Mas naquela data não tinha, portanto, não pode dizer que o dossiê chega ao seu cuidado ao Ministério das Finanças e depois que não tem nada a ver com ele. Tem tudo a ver com ele. E mesmo que já existisse despacho de delegação de competências, como lhe disse, nos termos das regras do Código de Procedimento Administrativo, o delegante é o máximo responsável sempre. E, portanto, aquela notícia que eu há bocado referia, portanto, é do Jornal de Negócios, aqui já foi referido, que refere que era controlador obsessivo na busca de respostas, super rigoroso. Portanto, tinha essas qualidades todas. Eu não as diminuo, bem pelo contrário, acho que quando exercemos as funções devemos ser rigorosos, mas como é que justifica que desconhecem em absoluto este processo quando a Secretária de Estado atua ao abrigo da penumbra da lei? Porque naquele momento não havia despacho de delegação de competências, e isso é muito significativo. Depois, outra questão que eu coloquei foi: quem é que encontrou a solução para o ISCTE? Quem é que encontrou? Porque tudo aquilo que veio a público, e inclusivamente as palavras do Sr. Ministro da Ciência, dão a entender que foi o Ministério das Finanças que propôs. Se propôs, foi quando não havia despacho de delegação de competências. Tem que ter passado pelo seu gabinete. E, portanto, eu não quero acreditar que um dossiê chega de um Ministério ao outro, é pousado numa secretária, alguém pega nele e leva para tratar. Aliás, há correspondência entre os chefes de gabinete do Ministério do Planeamento e do Ministério da Ciência a dizer, portanto, o Ministério da Ciência remete ao Ministério do Planeamento os chefes de gabinete dos ministros, dizendo: aqui vai este dossiê que é relevante, certamente que os nossos ministros irão falar sobre o tema. Esses, eventualmente, também consigo poderão ter falado. Refere aqui, portanto é a pergunta que lhe faço, perentoriamente, que nunca ninguém falou consigo, formal ou informalmente, sobre este dossiê consigo durante o período em que foi Ministro das Finanças. E também, relativamente aos apoios a outras universidades, há notícias que dizem que nos últimos 4 orçamentos de Estado não existiram projetos de instituições de ensino superior para além de residências estudantis, incluídos nos investimentos estruturantes da Administração Central, onde apareceu inscrito o projeto do ISCTE. A exceção é a construção das novas instalações do ISCAL, mas aqui com uma diferença, porque foi aprovado pelo Conselho de Ministros. Portanto, foi uma decisão plenária, não é? Tomada por todos os senhores ministros. E, portanto, eu tenho que lhe fazer esta pergunta: existiu ou não tratamento de favor ao ISCTE? Obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Chegamos agora ao fim, portanto, das intervenções dos grupos parlamentares e do grupo requerente. Passaria a palavra ao professor João Leão. Tem 10 minutos. Muito obrigado, Sr. Presidente, e muito obrigado, Srs. Deputados. Vou tentar esclarecer todas as questões que colocaram, que foram muitas questões, pode ser que vou tentar cobri-las todas dentro do melhor possível. Portanto, começando por responder aqui ao Sr. Deputado do Porfírio Silva, de facto eu regressei a casa que sempre pertencia, a qual sempre mantive o contrato, ou seja, a posição de origem era o ISCTE, automaticamente, nem sequer se coloca a questão do lado do Sr. Deputado, porque eu mal saio do Governo, regresso automaticamente ao ISCTE, volto à minha instituição de base, onde antes de sair já tinha assumido funções também em órgãos de gestão. Queria também destacar aqui, e também aproveitando para responder a várias questões, que em termos de financiamento do ISCTE, e como também penso que a Sra. Reitora teve a oportunidade de esclarecer, e mesmo incluindo este financiamento que houve aqui por parte da CPN, o ISCTE foi de todas as universidades a instituição que recebeu menos por aluno. Portanto, isto aqui eu acho que para fazer uma análise séria e responsável desta questão, e para que, tal como as questões que o Sr. Deputado Carlos Guimarães Pinto colocou, se quer uma análise séria e responsável, todos os dados são que mostram que o ISCTE tem o menor financiamento por aluno das universidades portuguesas. Isto tem a ver com a não aplicação da fórmula desde 2009,
e como não aplicação da nova forma de 2009, e o ISCTE tem sido a instituição que onde o número de alunos mais cresceu, é a entidade que menos recebe por aluno. E isto aqui é e os dados que a Sra. Reitora teve o cuidado de fazer, e respondendo também, teve o cuidado de mostrar que era ponderados pela área em que os alunos têm a sua formação, porque os cursos, como o Sr. Deputado disse bem, são diferentes de um curso de Medicina, de um curso de Ciências Sociais. Porque se não fosse a fazer assim, a diferença ainda era maior. Portanto, os dados já têm essa preocupação de controlar pelo facto de haver formações com custos diferenciados. E fazendo isso, mostra também que, mesmo assim, o ISCTE é de longe a universidade que menos recebe por aluno. Portanto, isso aí, uma análise séria dessa questão que coloca sobre se há dos estudantes ou professores do ISCTE que possam não estar no governo. Eu queria também destacar que o ISCTE é uma instituição altamente prestigiada nas áreas de economia e gestão, em outras ciências sociais e na área das políticas públicas. É natural que uma parte importante dos alunos do ISCTE assumam funções importantes no setor privado, em grandes empresas, no setor social, na administração pública e no governo. Aliás, o ISCTE nem sequer, há outras universidades prestigiadas em Portugal que até têm mais pessoas no governo e até no Parlamento do que o próprio ISCTE. Portanto, o ISCTE nem se destaca nesse ponto. E também queria referir que algumas das referências que o Sr. Carlos Guilherme Pinto se faz, fazer alguém que foi esporadicamente aluno ou deu uma aula no ISCTE, referi-lo como professor do ISCTE, não me parece correto, e quem conhece bem as instituições académicas sabe que isso não é correto. Eu próprio, e no meu percurso, percorri todas as universidades de Lisboa, desde a Universidade de Lisboa, a Universidade de Nova Lisboa e ao ISCTE. Portanto, mostra como há muitas universidades e tendo nós, hoje em dia, quer os senhores deputados, quer os membros do Governo, pessoas que são hoje em dia pessoas qualificadas, com praticamente todos têm licenciatura, muitos têm mestrado e doutoramento, é natural que muitos tenham feito formações ali em diferentes universidades, e portanto isso não se coloca. Queria também dizer que, respondendo à questão da contrapartida pública nacional, não houve, para além dos casos referidos, mais nenhuma universidade que tenha proposto financiamento por parte que o Ministério da Ciência tenha proposto financiamento com base nesta dotação. Houve propostas com financiamento com base em outras dotações centralizadas que obtiveram financiamento. Portanto, outras universidades, por razões muitas vezes de financiamento de despesas com pessoal, com dificuldades aqui e ali, obtiveram financiamentos ao longo destes anos. Não houve mais nenhuma universidade para além dos três politécnicos e do ISCTE que tenham recorrido a esta em particular. Recorreram a outras dotações e muitas outras beneficiaram dessas dotações. Queria também referir que no caso colocado, e importante, e me parece bem, que tinha a ver com a questão que se coloca quer nos politécnicos, quer na FCT, que é muito importante referir que a portaria publicada em 2017 diz que isto é para financiar projetos de investimento em capital e requer, e por isso é que os serviços têm que verificar as condições, que tem que ser, pelo menos 70% do projeto tem que ser despesas de capital. Portanto, quando apareceu, no caso dos politécnicos, um pedido que referia sobretudo despesas com pessoal e dificuldades em fazer despesas com pessoal, o financiamento desses politécnicos acabou por ser, ao longo dos anos, e também neste ano em concreto 2021, por outras dotações mais vocacionadas para financiar dificuldades em fazer face a despesas com pessoal. Portanto, estes politécnicos acabaram por ter financiamento por via da dotação provisional e da reserva do Ministério das Finanças, da reserva do Ministério da Ciência, que financiou essa dimensão. Em relação à questão da FCT, que acho que é uma questão também pertinente e também acho que é importante esclarecer, e aproveito para agradecer a colocação gostada, queria destacar aqui que a FCT foi, nesses 4 anos, desde que foi criada esta dotação e até 2021, foi das entidades cujo orçamento inicial mais aumentou. A FCT teve um aumento de 25% do seu orçamento inicial financiado por receitas de impostos, que é as verbas das receitas gerais do Orçamento de Estado. Teve um aumento de 25%, ou seja, um aumento médio de cerca de 6% ao ano. O conjunto das universidades, e em geral todas as administrações, as entidades do setor público, foram poucas a que beneficiaram de um aumento tão generoso e tão significativo. Um aumento de 25% no contexto em que a inflação na altura era praticamente zero.
Para dar um exemplo, as universidades no seu conjunto receberam, em vez dos 25% de aumento, um aumento, julgo eu, inferior a 10%. Portanto, a FCT tinha um forte aumento no seu orçamento inicial e foi tendo, ano após ano, permitiu financiar um conjunto de projetos adicionais muito importantes. E também queria destacar que o pedido feito no âmbito da FCT tinha esta questão. Esta contrapartida pública nacional, a dotação, era para financiar projetos de investimento em capital. Tanto que eu não intervi nestes processos, enquanto era Ministro das Finanças, mas, tanto quanto sei, e tanto quanto é de conhecimento, a atividade principal da Fundação de Ciência e Tecnologia não é fazer despesas de investimento diretamente. Portanto, não é vocacionada para ser financiada por esta dotação. Portanto, a FCT obtinha um financiamento muito generoso e que teve o seu orçamento a crescer, mas foi à partida com base nos orçamentos iniciais que permitiram que em 4 anos tivesse um crescimento de 25% do seu orçamento. Queria também, em relação às questões colocadas pelo Sr. Deputado Gabriel Mitar Ribeiro, também sobre a questão como é que isto afeta o prestígio do ISCTE e a sua reputação, eu queria dar nota que, quer em Portugal, quer nos outros países, as universidades orgulham-se de ter nos seus estudantes ou nos seus professores pessoas que desempenham cargos mais destacados, quer no setor privado, quer no setor público, quer no setor social. Há o caso conhecido, aliás, nos Estados Unidos, de um ex-ministro das Finanças, que é o equivalente ao secretário de Estado do Tesouro americano, que desempenhou funções na sequência, depois da saída do governo americano, como presidente da universidade mais prestigiada do mundo, que é a Universidade de Harvard, foi o Larry Summers, que saiu de ministro das Finanças para presidente da Universidade de Harvard, e não consta que isso tenha afeto a reputação da Universidade de Harvard. Portanto, é natural e acontece em muitos outros países, e nós estamos, penso que o que garante e sempre garantirá a independência das universidades é o seu estatuto, a sua autonomia, as acreditações, terem júris independentes para os determinados processos de decisão, e isso é que garante a influência e a autonomia em Portugal das universidades que sempre o conseguiram ao longo da democracia. Também penso que em relação às questões colocadas pela Sra. Deputada Joana Mortágua, penso que já fui respondendo às questões. Os politécnicos fizeram, ao longo dos anos, pedidos que foram sendo obtidos via dotação provisional. Em 2021 fizeram, como refere, e bem, um pedido, para além da provisional, fizeram um pedido por esta dotação para a CPN, e como não teve um parecer positivo, porque esta dotação era para financiar despesas de capital, eles focavam em particular a necessidade de fazer face às despesas com pessoal, esse financiamento foi obtido via dotação provisional do Ministério das Finanças. Eu queria destacar que, no Ministério das Finanças, e no contexto em particular na pandemia, há milhares de processos que são decididos e os milhares de processos são encaminhados para as Secretarias de Estado respectivas para darem, dentro do âmbito que são as suas competências habituais, tomarem as suas decisões. E queria também referir que, em relação às questões colocadas pelo Sr. Deputado Hugo Carneiro, que em relação à questão que coloca de fevereiro de 2020, penso que queria colocar a questão de fevereiro de 2021, foi remetido pelo Sr. Ministro da Ciência de fevereiro de 2021, chegou ao Ministério das Finanças, eu não conheço o processo, não passou por mim, terá sido remetido para a Secretaria de Estado do Orçamento e também para o Ministério do Planeamento, penso que primeiro até vai ao Ministério do Planeamento e depois é que vai ao Ministério das Finanças, terá serido a análise, estávamos no contexto da pandemia, em que havia muitas decisões para tomar e difíceis para tomar, são milhares de processos, o Ministro das Finanças não tem, tudo o que tem a ver com dotações orçamentais, tipicamente não tem interferência, são questões que envolvem, sobretudo, que envolvem a Secretaria de Estado do Orçamento, e é aí sim que sempre foi. Então, quando eu era Secretário de Estado do Orçamento, eu próprio é que tinha intervenção na altura nesse tipo de decisões. Que é importante destacar que, mesmo
na altura que refere a questão da delegação de competências, assume-se sempre, enquanto não há despacho de delegação de competências, as delegações de competências típicas de um Secretário de Estado do Orçamento, que sempre tiveram estas competências ligadas desta forma. Pode ir ver as delegações de competências sucessivas que se demonstra que constantemente que sempre foi feito assim, as delegações de competências. E queria também destacar que, mais uma vez, que não tive intervenção direta neste processo. Há milhares de processos que chegam ao Ministério das Finanças. Eu não tive uma intervenção direta neste processo, não tomei nenhuma decisão sobre este processo. Este processo seguiu todos os trâmites legais, ouvindo as entidades competentes, tendo os pareceres positivos das entidades competentes, e depois teve, finalmente, a aprovação de 3 ministérios. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Professor João Leão. E, portanto, chegamos ao fim desta audiência. Agradeço a sua disponibilidade para estar aqui hoje connosco, para esclarecer estas questões. Agradecer aos deputados também a presença e as intervenções. E eu ia pedir um pequenino intervalo de 5 minutos para podermos fazer esta transição para o resto da nossa agenda do dia.